Olá, querido aprovado. Olá, querida aprovada. Tudo bem? Aqui é a professora Silvia e vamos dar início à nossa aula 1 sobre conjuntos. Nós temos que, na teoria dos conjuntos, três noções são aceitas sem definição, isto é, são consideradas noções primitivas: a própria noção de conjuntos, a noção de elemento e a noção de pertinência. A noção matemática de conjunto, ela é praticamente a mesma que se usa na linguagem comum. É o mesmo que agrupamento, classe, coleção. E como exemplo, nós temos o conjunto das letras maiúsculas do alfabeto. Elemento é cada membro ou objeto que entra na formação do conjunto. Assim, por exemplo, V, I, C, H e E são elementos desse conjunto das letras maiúsculas do alfabeto. A notação de conjuntos, de forma geral, ele é representado por uma letra maiúscula. Conjunto A, né? Conjunto B, conjunto C, e por aí vai. E os elementos, de forma geral, são representados por letra minúscula. No caso acima, foi representado por letra maiúscula porque se trata do conjunto das letras maiúsculas do alfabeto. Relação de pertinência. Sejam A um conjunto e X um elemento. Nós temos que, se X é um elemento de A gente vai dizer que X pertence a A. Agora, se X não é um elemento de a gente vai dizer que X não pertence a A. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a relação de pertinência sempre será de um elemento para um conjunto, assim como a relação de não pertinência, né? O é com um tracinho, ok? Representações de conjuntos. Os conjuntos podem ser representados por extensão ou enumeração. Por exemplo, o conjunto dos números ímpares positivos, 1, 3, 5, reticências, né? Porque ele é um conjunto infinito. Também pode ser representado por propriedade dos elementos. Por exemplo, a gente vai ter que A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P, que eu devo especificar ou estará especificada no problema. Vamos supor que eu tenha o conjunto B dos elementos X, tal que X é região do Brasil. Então, se eu for enumerar, né, eu vou ter quais regiões? Região Sul, região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, e Sudeste, ok? Agora, a gente também pode representar os conjuntos pelo diagrama de Euler-Venn. Então, eu vou ter aqui o universo e um conjunto aqui no diagrama de Euler-Venn, que é esse círculo aqui, essa linha, né, fechada. E os elementos desse conjunto que eu vou chamar de A estão aqui dentro, ó, que são os elementos A e B. E elementos que não fazem parte do conjunto estão fora dele, que são os elementos C, D e E. Conjunto unitário e conjunto vazio. Embora o conceito intuitivo de conjunto nos remeta à ideia de pluralidade, né, coleção de objetos, a gente deve considerar a existência de conjunto com apenas um elemento, chamados de conjuntos unitários, ok? E conjunto sem nenhum elemento, chamado de conjunto vazio. Então, um conjunto unitário, aquele que possui um único elemento, ele pode ser, por exemplo, o conjunto dos divisores de 1 inteiros e positivos, que é o número 1. Também pode ser o conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10, que nesse caso vai ser o resultado, né? A solução dessa equação, que é o 3, x igual a 3. Então, o único elemento desse conjunto é a solução dessa equação. Também pode ser, por exemplo, o conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Aí seria aí o Rio Grande do Sul. Vou colocar em siglas. Agora, qual seria o exemplo de conjunto vazio? Primeiro, a gente tem o símbolo do conjunto vazio, que é um zero com um traço nele. Então, como exemplos eu teria
o conjunto, né, dos elementos x, tal que x é diferente de x. Isso aqui é ilógico, então é um conjunto vazio. Eu também poderia ter, né, x, tal que x maior que zero e x menor que zero. Isso aqui também é ilógico, né? Então é vazio. Então, o símbolo de vazio vai ser sempre esse aqui, né? E vai representar aí um conjunto é, num, que é uma propriedade P logicamente falsa. Então, a gente descreve conjunto vazio quando a gente tem um conjunto por meio de uma propriedade P falsa, ok? Agora, conjunto universo. Conjunto universo ele pode estar especificado no problema ou a gente também pode delimitar. Normalmente, né, a gente vai colocar o universo como o conjunto dos números reais, mas pode ser também que o universo seja o conjunto Z. Então, o símbolo aí para o universo vai ser esse U. Então, a gente pode ter aí, por exemplo, um problema de equações de segundo grau, que eu vou especificar que o universo vai ser o conjunto dos números reais. Eu também posso ter um problema que o universo vai ser o conjunto dos números inteiros. Então, você vai ter que ter atenção na hora de resolver as questões, se o conjunto universo é o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números inteiros, por exemplo. Na geometria plana, o conjunto universo pode ser um certo plano alfa, ok? Então, fique aí atento às especificações, né, de qual é o conjunto universo. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Em símbolos seria isso aqui: A igual a B, se e somente se, para todo x, x pertence a A, se e somente se, x pertence a B, certo? Como exemplos, né? Vamos supor que o conjunto A seja A, B, C e D, com os elementos, né? A, B, C e D. Vai ser igual ao conjunto, que eu vou chamar de B, com os elementos D, C, B e A. A gente pode observar aí que a ordem não interfere na igualdade de conjuntos. A gente também pode ter, como exemplo, ó, 1, 3, 5, conjunto dos números ímpares, né, positivos, vai ser igual ao conjunto dos elementos x, tal que x é inteiro, positivo e ímpar. Mesma coisa, um está por representação, né, de enumeração e outro está pela propriedade. Positivo e ímpar. Ímpar, ok? Agora, subconjunto. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence, desculpa, também a B, ok? Então, a gente tem aqui essa representação A, conjunto A está contido no conjunto B. E a notação vai ser como? O A está contido em B, né? Isso quer dizer que A é subconjunto de B, ou a gente vai colocar, né, que B contém A, certo? Contém A. Esse símbolo sempre vai estar virado, né, para o maior conjunto, ó, tá vendo? A parte aberta dele. Outra coisa, quando eu escrevo que A está contido em B, eu também estou dizendo, né, que A é subconjunto de B, ou A é parte de B, certo? E em símbolos, né, como é que eu representaria? A está contido em B, se somente se, para todo x, x pertence a A, então x pertence a B. Vou dar alguns exemplos, ó. Os elementos desse conjunto aqui, A e B, estão contidos nesse outro conjunto, que tem como elementos A, B, C e D. Ok? Outro exemplo aqui que é interessante, ó.
Conjunto dos elementos x, tal que x é inteiro, ó, inteiro e par, ele está contido nos conjuntos de x, dos elementos x, tal que x é inteiro, ó. E a gente tem algumas propriedades da inclusão que estão no material, né? Por exemplo, o vazio está contido, né, em qualquer conjunto. Eu vou chamar aqui de conjunto D. Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Um conjunto está contido nele mesmo, ok? E também tem as outras propriedades. Vou colocar aqui acima. Essa daqui é a propriedade 1 e essa aqui é a 2. A 3 e a 4 vou colocar aqui acima. A 3, a gente tem que, se um conjunto D está contido no conjunto E o conjunto E está contido no conjunto D, então a gente vai ter que D é igual a essa. A propriedade aqui é antissimétrica. E 4, se a gente tiver um conjunto D contido num conjunto e um conjunto E contido no conjunto F, então a gente vai ter que D está contido em F. Basicamente seria isso aqui, ó. O conjunto F é o maior, depois vem o E depois aqui o D. Então, D está contido em e E está contido em F, por sua vez, D está contido em F. Conjunto das partes. Dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, e a notação vai ser P de A, aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Em símbolos, a gente vai ter aqui que parte de A é igual a x, tal que x, né? Se você notar, está em maiúsculo, tá? Porque é conjunto. Então, x é subconjunto, né? Está contido no conjunto A. Vamos supor que o conjunto A seja igual, né? Tenha como elemento, único elemento, o A, né? Minúsculo, é claro. Então, a gente vai ter que partes de A vai ser, né? Os subconjuntos desse conjunto. Então, como o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, a gente coloca aqui vazio, ok? E o próprio conjunto também, né, pela propriedade 2 da inclusão, é subconjunto dele mesmo. Então, as partes de A vai ser, nesse caso aí, os elementos de parte de A vão ser conjuntos, né? Então, vai ser o vazio, conjunto vazio e o próprio conjunto. Ok? E para a gente calcular, né, a quantidade de elementos do conjunto das partes de um conjunto, basta a gente fazer 2 elevado à quantidade de elementos que tem esse conjunto, ok? Então, vamos supor, né, que o conjunto tenha 2 elementos. Então, o conjunto das partes desse conjunto chama conjunto B, né? O N, né, o número de elementos desse conjunto das partes vai ser 2 elevado a o número de elementos do conjunto B, que é 2. Então, a gente vai ter aqui 4. Vou colocar lá em cima, gente. Se o conjunto C tiver 3 elementos, então quantos elementos vai ter partes, conjunto das partes de C, que é o número de subconjuntos desse conjunto? Vai ser 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. E por aí vai, tá? Muita questão sobre partes, é só colocar, né, 2 elevado ao número de elementos do conjunto, que aí você tem o total de elementos dos subconjuntos. Normalmente não vem assim número pequeno, então, para você ganhar tempo, por exemplo, é bom você saber, né, até 2 elevado a 10, que se eu não me engano, é 1024, não é isso, gente? É bom você saber, né? Todos os 2 a nona, se eu não me engano, é 516. Agora tá me fugindo da memória. Mas depois vocês façam aí, tá? É bom estar sabendo, né? Para a gente ganhar tempo com essas questões. Ok? União de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B ou reunião de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a ou B. Então, A ou
B. Sempre quando tiver essa palavrinha, a gente vai saber que trata-se de união. E o símbolo vai ser o U, A, união BU, maiúsculo, né? Ele é formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A e B. Eu também posso dizer isso de outra forma, né? É quando eu pego todos os elementos de A e de B e uno esses elementos em apenas um conjunto sem repetir os elementos comuns. Então, por exemplo, se eu tiver o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 e 5, e B igual a 5 e 6. Quando eu fizer a união, eu não vou repetir o 5, certo? Então, eu vou pegar todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4 e 5, vou pegar o elemento de B não repetido. Então, a união B vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, se você quiser também fazer o diagrama de Euler-Venn, né, para ver como é que ficaria a união, ó, a união entre os dois conjuntos vai ser tudo, ó, inclusive a interseção, que é essa parte aqui. No caso de um conjunto dentro do outro, né? Um conjunto que é subconjunto de outro, a união também, ó, vai ser tudo isso aqui. E no caso de conjuntos disjuntos, né? O que que a gente vai ter, ó? Conjunto A e conjunto B. A união vai ser isso aqui, porque você vai pegar os elementos que pertencem a A ou a B, certo? Agora, interseção dos conjuntos, né? Eu vou representar pelo U invertido. Vamos colocar o mesmo conjunto A e B, que eu coloquei acima. Então, a interseção B vai ser o elemento comum, que é o 5, ok? E como é que eu vou saber quando é um problema de interseção? Quando pedir assim, A e B, quando tiver a, a preposição e, né? Então, a gente, quando tiver ou, é união, e quando tiver e, trata-se, né, de interseção. Conjuntos disjuntos. Seria esse caso aqui, de A e B, conjunto A e B separados, certo? No caso aqui da interseção de conjuntos, como é que eu faria no diagrama, né, de Euler-Venn? Seria esses elementos aqui, né? Os elementos que pertencem a A e a B, ok? Então, a interseção B, eu também vou colocar de forma formal aqui, são os elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B ao mesmo tempo, né? Então, esse E aqui, ele é fundamental. Se você tiver um conjunto que seja subconjunto de outro, né? Vamos supor que aqui seja o A e aqui o B. Então, a interseção vai ser o conjunto A. E no caso de conjuntos disjuntos, vai ter interseção? O que que você acha? Nesse caso, não, né? Porque eles estão separados e tem que ter elementos que sejam comuns, sejam, né, que pertençam ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Então, a diferença vai ser, entre o conjunto A e B, vai ser isso aqui, A menos B, vai ser igual os elementos x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então, como exemplos, a gente tem conjunto A, formado pelos elementos A, B e C, menos o conjunto B, formado pelos elementos B, C, D e E. Então, x pertence a A e x não pertence a B. Ó, no caso, o elemento B é comum e o elemento C também é comum. Então, o que que sobrou? Sobrou o A, ok? Outro exemplo, a gente pode ter nesse caso, ó, A e B menos A, B e C. Esse caso aqui,
qual é a resposta, né? Lembre que x tem que pertencer a A e x não tem que pertencer a B. Então, aqui nós temos o A comum e o B comum. Então, não tem elemento x pertencente a A e x não pertencente a B. Nesse caso aqui, a resposta é conjunto vazio. Agora, se eu tiver um diagrama de Euler-Venn, né? Conjunto A e conjunto B. Qual é a resposta, né, de A menos B aqui? Vai ser somente esse trechinho. X pertence a A e X não pertence a B. Não pode pegar a interseção, porque nesse caso, né, pertence a B também. E se você tiver, né, conjuntos, um subconjunto do outro, aqui está o B, aqui está o A. Qual vai ser a diferença? Vai ser essa parte aqui de fora, né? De fora de B, né? Vai ser só os elementos que pertencem a A. Se você tiver conjuntos disjuntos, ó, como é que vai ser A menos B? Vai ser só o conjunto A, ok? E quando o A está, né, ele é subconjunto do conjunto B. Nesse caso aqui, né, você não vai riscar nada, não vai rachorar nada, porque a resposta aí, no caso, é vazio. Seria esse caso aqui, ó, que a gente colocou, numerando, né? Esse caso aqui a gente está representando pelo diagrama de Euler-Venn. Complementar de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A, o conjunto A menos B chama-se complementar, complementar de B em relação a A. A gente pode colocar dessa forma também, ou com o tracinho em cima, né? Então, quando a gente quer indicar complementar de B em relação a A, né? Quando B está contido em A, a gente vai colocar esse C com o A, né? O maior conjunto embaixo e o conjunto que está contido no outro aqui em cima, tá? Ou dessa forma aqui, ok? Então, vamos aos exemplos. Se A for A, B, C, tiver esses elementos, A, B, C, D e B, né? Lembrando que B está contido em A. Tem que ter essa restrição, ok? Se não tiver contido e tiver um problema que peça complementar de conjuntos, aí não tem resposta. Aí, no caso, a resposta seria vazio mesmo, né? Tem resposta, mas é vazio. Então, vamos fazer aqui o complementar, né? O complementar de B em relação a A vai ser A menos B, ok? Então, conjunto A menos o conjunto B. A gente vai selecionar os elementos iguais, né, que a gente não vai pegar, certo? Então, o que que a gente vai ter como resposta vai ser A e B, ok? Agora, se o conjunto A fosse igual ao conjunto B, nesse caso, o complementar seria vazio. Se o conjunto A fosse A, B, C, D, né, tivesse esses elementos e B fosse vazio, então o complementar seria o próprio conjunto A, ok? Então, esse tipo de problemas, de diferença de conjuntos e complementar de conjuntos, tem que fazer com bastante atenção para a gente não incorrer em erros. E, geralmente, nos concursos, eles vão pegar exatamente as partes delicadas da teoria, vão colocar pegadinhas, né? Eles não vão colocar, por exemplo, que B está contido em A. Eles vão colocar um conjunto que seja igual ao outro. Então, você já sabe que, nesse caso, quando um conjunto for igual ao outro, o complementar, ele é vazio, ok? Conjuntos numéricos. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais reais, e, por fim, os complexos. Vamos ver a diferença entre eles. Conjunto dos números naturais vai ser composto pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né? É um conjunto infinito. Agora, um subconjunto importante dos naturais é o conjunto naturais, onde o zero é excluído. Então, vai ter esse
asterístico aqui acima. Sempre tem que ter essa preocupação, né? Esse alerta, se tiver o asterístico acima, não, o conjunto dos naturais não vai ter o zero, ok? É, eu vi muita questão, né, falando sobre zero, então tem que ter atenção, com esse tipo de questão. Agora, o conjunto dos números inteiros vai ter, né, o conjunto dos números naturais, né? Porque o conjunto dos naturais ele é subconjunto dos inteiros e vai ter, né, os negativos, né, os inteiros negativos. Aqui é infinito também para a esquerda. Acho que não saiu aqui, né? Então vai ser infinito para a esquerda e para a direita. Aí vai ser composto aí menos infinito, né? Menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3, infinito novamente. Agora, se tiver, por exemplo, conjunto dos números inteiros e o sinal de mais aqui embaixo, ele é o conjunto dos inteiros não negativos. Então, você só vai pegar os naturais. Fica alerta para isso nas questões, porque os inteiros com, o símbolo de mais vai ser igual ao conjunto dos naturais. Fica então atento a isso, ok? Agora, se eu tiver inteiros com sinal de menos, é o conjunto dos inteiros não positivos. Também vou pegar o zero, tá? Fica alerta, a não ser que eu tiver o asterisco também. Então, zero, menos um, menos dois, e por aí vai, ok? Agora, conjunto dos racionais, isso aqui é muito importante, ó. Conjunto dos racionais, ele vai ser composto aí, né? Vai ser uma razão, né? De dois números inteiros, P e Q, né? Então, P e Q pertence aos inteiros e Q é diferente de zero, tá? Muita questão caindo sobre isso, né? Você tem que saber que P e Q pertencem aos inteiros e o Q, o denominador, tem que ser diferente de zero, ok? E o que mais que é importante? Os racionais, eles são, né, formados por dízimas periódicas, simples ou compostas, que a gente já vai ver, ok? Agora, irracionais, né? Os irracionais são as dízimas, né? Periódicas, desculpa, não periódicas, né? Então, vai ser o raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o π. Isso também são números infinitos. Eles são formados, né, por decimais infinitos não periódicos, ou seja, né, números que não podem ser escritos na forma de fração, né, de divisão aqui de dois inteiros, conforme é o conjunto dos racionais. Então, a gente vai ter que os irracionais, eles vão ser formados, né, pelos reais menos o conjunto dos racionais, ok? A gente vai ter, né, por exemplo, o π, né, 3,1415, 92, 65, 35 e por aí vai. Você observa que é não periódico e é infinito, ok? Então tem que estar com isso em mente. Raiz de 2, né? 1,41, 42, 135, reticências. O raiz de 3, 1,73, 20, 50, 8 e por aí vai. O número de ouro também. E aí, quem sabe quanto vale o número de ouro? Depois fala para mim. Agora, os reais. Então, a gente vai ter que os reais, eles vão ser formados pelos irracionais, né? União aí com os racionais. Muita questão sobre isso aqui, ok? A gente também tem reais, né, não negativos, né? Que seria isso aqui, ó. E reais positivos, ok? Também com reais positivos, sem o zero, certo? A gente já vai ver aí os conjuntos e subconjuntos de outra forma.
Aqui está a representação, né, no diagrama de Euler-Venn. A gente falar dos complexos, né, que seria o maior conjunto, né, mas tem essa discussão, né, sobre conjuntos, quem é o maior infinito, se existe maior infinito, porque todos esses conjuntos aqui são infinitos, ok? A gente tem aqui os irracionais à parte, né? Então, os reais, que é esse conjunto aqui maior, né? Ele é a união dos irracionais e dos racionais, que contém o conjunto, o racional contém o conjunto dos inteiros e dos naturais, e tem aqui a sua própria, né? Seus próprios números, né? Suas dízimas periódicas e não periódicas, né? Suas frações, que a gente já vai ver. Dízimas periódicas. Então, o conjunto dos racionais ele é formado, né, por dízimas periódicas simples e por dízimas periódicas compostas e também por esse tipo de fração, por exemplo, meio, né, que é 0,5, né, menos 5 sobre 4, que é igual a menos 1,25, ok? Então, toda a fração, né, onde P e Q pertencem aos inteiros e Q é diferente de zero, ok? Só não tem as dízimas não periódicas que pertencem, né, aos conjunto dos irracionais, certo? Então, vamos ver aqui dízimas periódicas simples. Então, por exemplo, né, 15,3333, aí, 3 pontinhos. A parte periódica, então, é formada por apenas um número, o número 3, que se repete aí infinitamente. Agora, a gente pode ter também 0,323232 reticências. Qual é a parte periódica? É o 32, né, que está se repetindo, ok? Também pode ter até maior, né, a parte que se repete, né, formada, por exemplo, por 4 números, ó, 3215, 3215. Então, aqui a parte periódica é formada por 4 números. Agora, se eu tiver isso aqui, 2,3222 reticências, não é uma dízima periódica simples, já que possui após a vírgula algarismo 3, ó, destoando aí é, da parte periódica. Então, nesse caso, teria, né, composta. Então, a dízima periódica composta são as dízimas que possuem ó, entre o período e a vírgula, certo? Uma parte não periódica, que seria aqui o 3. Então, vamos colocar exemplos. 15,4333. Então, a parte não periódica é o 4 e a parte periódica aí é o número 3. 0,22111. Então, a parte não periódica seria o 22, ok? A gente vai ver algumas questões para resolver, né? Dízimas periódicas, calcular a fração geratriz, que é a fração, né? Que que dá, né? Se a gente dividir o número, né, de cima pelo de baixo, vai dar esse decimal, né? Essa dízima periódica composta, ou então dízima periódica simples. A gente vai ver que tem duas formas de fazer, pelo menos, ok? Então, é, passe depois para as questões para ver essa parte, certo? Agora vamos passar para pontos importantes da teoria de conjuntos que caem recorrentemente nas questões. Vamos lá. Um conjunto é considerado fechado para uma operação quando essa operação feita entre dois elementos desse conjunto resulta em um elemento do conjunto. Então vamos entender isso. O conjunto dos números naturais, ele é fechado para as operações de adição e multiplicação. Então, se eu adicionar dois números naturais, 2 mais 2 vai resultar num número natural, certo? E se eu também multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4, também resulta no número natural. Mas ele não é fechado para subtração e divisão. Por quê? Vamos supor que eu pegue, né? No caso aqui, 2 menos, né? Menos 3, né? Um natural e outro natural.
Então, vai dar -1 que pertence aí aos inteiros e não aos naturais, né? Divisão também não, né? Porque se eu dividir 2 por 3, vai dar um número que pertence aos racionais e não aos naturais, ok? O conjunto dos números inteiros, ele é fechado para as operações de adição, subtração e multiplicação, mas não é fechado para a divisão. No caso, seria o mesmo aqui, não é fechado para divisão por esse motivo, porque vai pertencer aos racionais. Mas é importante a gente saber que ele é fechado, né, para adição, subtração e multiplicação. Mesmo se você esquecer esses aspectos da teoria, você tem como fazer na hora, tá? Exemplos e contra-exemplos. O conjunto dos números racionais, ele é fechado para as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Ligue-se nisso aqui, exceto por zero. Então, assim, ele é fechado, né? Se você pegar dois racionais, né, e fizer adição, vai resultar no racional, subtração também, né? Multiplicação idem. Agora, a divisão só não pode por zero. O conjunto dos números irracionais não é fechado para as operações, as quatro operações, né? Então, assim, quantos racionais ele é fechado para as quatro operações, exceto a divisão por zero, os irracionais não são fechados para as quatro operações, ok? E o conjunto dos números reais, ele é fechado aí para as quatro operações, sem essa ressalva da divisão por zero. Outro ponto importante que está caindo cada vez mais nas questões é sobre conjunto denso. Vamos entender isso. Um conjunto, ele é denso quando todos os seus elementos estão presentes em outro conjunto, ok? Em um outro conjunto, de forma abundante e numerosa. Em outras palavras, um conjunto é denso se ele está próximo de todos os pontos da reta real. Vamos entender. O conjunto dos números naturais, ele não é denso, pois entre dois números reais quaisquer, não existem números naturais. Então, vamos colocar aqui a reta real, né? Eu tenho aqui, né, o número 1 e o número 2, ó. Por exemplo, não existe nenhum número natural entre os números 1 e 2, ó. Aqui existem números racionais, né, reais, mas não naturais. Então, olha, um conjunto é denso quando todos os seus elementos estão presentes em um outro conjunto, de forma abundante e numerosa. Ou, em outras palavras, né, um conjunto é denso se ele está próximo de todos os pontos da reta real. Então, não é o caso aqui do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais não é denso. E o conjunto dos números inteiros também não é denso, pois não existem números inteiros entre, por exemplo, os números reais 1 e 2. É o mesmo exemplo anterior. Agora, o conjunto dos números racionais, ele é denso na reta real, ou seja, entre quaisquer dois números reais, existem números racionais. Ok? Então, isso aqui, ó, muito importante, vai cair nas questões e a gente tem que saber. E também, né, o conjunto dos números racionais, ele, no caso, ele é denso no conjunto dos números reais. Isso significa que entre quaisquer dois números reais, ó, entre quaisquer dois números reais sempre existem números irracionais. Então, o conjunto dos racionais e dos irracionais, ele é denso, ok? Outra coisa que faltou aí é o motivo, né, de por que o conjunto dos racionais tem essa sigla aqui, Q, por causa do termo quociente, tá? Que começa com a letra Q e remete ao resultado de uma divisão. Também faltou dizer, né, sobre o intervalo real. Intervalo real, né? A gente tem que existem infinitos números reais. Por exemplo, entre os números 1 e 2, existem infinitos números reais, como 1,01, 1,001, 1,999. Então, existem infinitos números reais, ó. Apenas se você pegar o exemplo aí entre os números 1 e 2, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Tentem fazer
as questões antes de verem a solução. Eu coloquei a solução de questão por questão da forma mais rápida e fácil, né, de 1 a 5 minutos. Então, eu peço que vocês façam toda a lista antes de ver, assistirem, né? E também anotem a minha solução, comparem com a solução de vocês. Se vocês acharem uma solução melhor, também pode me falar, tá bom? Mas eu pesquisei com muito carinho, né? A solução mais rápida e fácil e espero que vocês gostem também e até a próxima aula.